Existem muitos universos e histórias que são contadas de uma maneira que você precisa assistir várias sequências e rever várias vezes para conseguir entender. A origem cronológica do Poe é contada no decorrer das 3 histórias que os filmes se passam. Eu resolvi dar uma organizada nessa confusão que é a história dele para ficar muito melhor de se entender, já que você precisa assistir todos os filmes para entender como um panda é um filho de um ganso. Aproveita que esse vídeo aqui é o primeiro a cronologia e dá o seu gostei. Provavelmente vai sair uma cronologia no meio de cada semana sobre alguma animação, desenho ou quem sabe até mesmo um jogo. Hoje vai ser a cronologia do Poe de Kung Fu Panda, explicando alguns dos acontecimentos mais relevantes da vida dele. A história do Poe começa há 500 anos atrás, quando o mestre Oogway tinha um parceiro que era quase um irmão para ele, que se chamava Kai, e eles lideravam um exército juntos. Mas teve uma vez que eles acabaram sendo encurralados e o Oogway acabou ficando muito ferido. Então, para salvar a vida do seu irmão de arma, o Kai viajou para muito longe e por muito tempo carregando o Oogway, até chegar em uma vila secreta no alto das montanhas, que era um antigo lugar de cura cheio de pandas. E esses pandas dominavam o Chi e usaram isso para curar o Oogway. Aí, depois disso, os pandas ensinaram o Oogway a doar o Chi também, ensinaram ele a dominar o Chi, a arte do Chi. Mas o seu irmão de arma, vendo toda aquela situação, reparou que o Chi, além de ser doado, também poderia ser tomado. Então ele queria todo aquele poder para ele. O Oogway não teve escolha nenhuma e teve que parar o Kai, mandando ele direto pro reino dos espíritos. E se ele conseguisse voltar pro reino dos mortais, ele só poderia ser detido por um verdadeiro mestre do Chi. Isso tudo aconteceu há 500 anos atrás na história completa, já estava tudo se encaminhando pro futuro do Poe. Depois de muitos anos no futuro, apareceu o Lord Shin, que era o príncipe da velha China, que dominava com outros pavões a Gongmen City. Esses pavões levavam alegria para a cidade toda, porque eles inventaram os fogos de artifício, e todo mundo adorava aquilo. Mas o Lord Shin descobriu que, além de bonitos, os fogos poderiam ser usados para o mal, sendo transformados em armas. Como os pais do Shin não gostaram do que eles estavam vendo, eles resolveram consultar uma vidente e ela previu que se o Shin continuasse por esse caminho do mal, ele seria derrotado por um guerreiro preto e branco, que seria um panda. E como o Shin acabou vendo aquela cena dele sendo derrotado por um panda, ele foi e atacou primeiro. Mandou todos os seus capangas matarem todos os pandas que existiam, não deixando nenhum vivo para contar a história e derrotar ele no futuro. Mas eu creio que aí foi o grande engano dele, o grande erro dele, porque caso ele não tivesse feito aquilo, o futuro poderia ser totalmente diferente e o Poe não seria encontrado por um ganso e, como consequência, o Lord Shin não iria morrer. Essa é a hora que o Poe começou de fato a sua jornada. Um pequeno filhotinho de panda que morava em um pequeno vilarejo, feliz com seus pais. Mas isso aí não durou muito, porque o Lord Shin atacou o vilarejo. Então, para proteger o Poe, o seu pai ficou enfrentando o Lord Shin, enquanto a mãe dele pegou ele e levou um pouco para longe para que ele conseguisse escapar e sobreviver. Essa cena é muito triste. Você consegue ver o sacrifício que a mãe dele está fazendo e ele não entende nada, todo inocente. Fica lá até querendo brincar em uma hora assim, impossível disso acontecer. O Lord Shin atacou todos os pandas sem dó nenhuma, matou todo mundo, pelo menos era o que parecia ter acontecido, já que ele voltou todo feliz lá para os seus pais e os seus pais ficaram aterrorizados com o que ele fez, para não ser supostamente derrotado. Essa parte acontece no segundo filme, onde o Lord Shin aparece pela primeira vez, e a continuação disso tudo acontece no primeiro filme. É como se a história do primeiro filme fosse a segunda e o do segundo filme fosse a primeira. Essa é a ordem cronológica, eu acho que deu pra entender, deu pra raciocinar melhor assim. O Poe cresceu no primeiro filme e foi ficando cada vez mais apaixonado pelo Kung Fu. Logo de cara, ele não sabe lutar.
O seu maior sonho sempre foi conhecer os 5 mestres do Palácio de Jade, que foram treinados pelo mestre Shifu, que é o melhor mestre de Kung Fu de toda a China. Os 5 Furiosos são compostos pelos mestres de Kung Fu Macaco, Louva-a-Deus, Víbora, Garça e Tigresa. Ele queria muito poder ver eles de perto, mas ele não pôde ir até lá porque tem que ajudar o seu pai no seu restaurante, o seu pai que no caso é um ganso. A história do Po, o pai dele, é a coisa mais linda de se ver, porque o Po é um cara muito inocente e ele não fazia ideia que ele tinha sido adotado pelo pai dele e que ele não nasceu de um ovo. Como acontece no terceiro filme, o pai dele mente pra ele falando que ele nasceu de um ovo e o Po acredita nisso, por mais incrível que pareça. O Po acha que ele nasceu de um ovo e ele achava que ele era realmente filho do ganso. Não tem lógica nisso, mas o Po é muito inocente por essa parte. No decorrer da história, o mestre Oogway tinha que escolher alguém para lutar contra o Tai Lung, que era um ex-aprendiz do mestre Shifu que tentou roubar o pergaminho do dragão guerreiro. E nessa briga toda, o Oogway escolheu o Po para ser o dragão guerreiro. E ele nem acreditou nisso, já que ele estava de intruso no Palácio de Jade. Ele fez de tudo para poder entrar naquele lugar e assistir a apresentação. E ele não estava conseguindo porque ele tinha que vender macarrão com o pai dele. Então quando ele foi escolhido para ser o dragão guerreiro, ele ficou pasmo e não sabia o que fazer. Não sabia mesmo, já que até o mestre Shifu ficou falando que ele estava errado, que o Oogway estava errado de tudo quanto é forma. Só que, se vocês repararem bem, o Oogway escolheu ele por conta de todo aquele passado há 500 anos atrás, quando os pandas ensinaram o Chi pro Oogway. Coisa que aconteceu no terceiro filme, tá se ligando com coisa do primeiro. Deu pra entender? Logo no começo, o Po tentou de todas as formas começar a conversar com os 5 Furiosos e ele tava meio que sofrendo bullying, já que a Tigresa queria ser o dragão guerreiro, a Garça queria ser dragão guerreiro, todo mundo queria, e o Oogway escolheu um panda todo desajeitado pra isso. Teve um momento que o Po foi tão rejeitado pelos 5 Furiosos e pelo mestre Shifu que ele realmente desistiu e foi embora do Palácio de Jade. Até porque o mestre Shifu mesmo mandou ele embora e ele foi embora. Nem ele acreditava no potencial que ele tinha. Só que foi colocado à prova tudo aquilo que o Oogway tinha falado sobre ele ser o dragão guerreiro e ele de fato brilhou. Ele apareceu com aquele poder da pança dele. Quando o Tai Lung ia e dava um socão nele, não acontecia nada. O poder brotava, saía de dentro dele. E aquilo foi muito legal. Dava pra ver que ele era o dragão guerreiro de fato. E aos poucos ele foi ganhando seu espaço e todo mundo foi aceitando ele. Até a Tigresa, que é bem orgulhosa, foi aceitando ele. E hoje em dia é uma das melhores amigas que ele tem no filme. Bom, no final dessa história aí do Tai Lung, nós vimos o que aconteceu com ele, né? No segundo filme, na saga do Lord Shin, não teve muita evolução. Algumas coisas muito importantes aconteceu lá sim, como o Po salvar toda a China de novo e descobrir um pouco mais do seu passado. E o que aconteceu também com todos os pandas da China. Essas foram algumas coisas bem importantes que aconteceram no segundo filme. Esse filme foi mais um preparo de terreno pro terceiro filme, que mostrou algumas coisas mais importantes do que o segundo, como o pai do Po encontrando ele, o último feito mais importante do Po até o momento, que foi ter conseguido dominar o seu Chi e com isso derrotar o Kai, que era o irmão de armas do Oogway. Vocês têm noção disso? O Po simplesmente dominou o Chi, conseguiu virar mestre de Kung Fu, superando até o mestre Shifu, e tudo isso no terceiro filme. Agora fica a grande dúvida, será que vai ter um quarto filme contando mais alguma história? Essa é uma coisa que eu gostaria de saber. Como eu disse, até o momento na história que nós conseguimos ver, o Po virou um mestre de Kung Fu, e isso é um auge praticamente, já que o mestre Shifu parou ali e o Oogway também. Então até o momento, essa é a história do Po, que começou há 500 anos atrás, quando o mestre Oogway tinha o seu melhor amigo, o Kai, e eles aprenderam a dominar o Chi e a roubar o Chi também. O Oogway teve que banir o irmão de armas dele lá pro reino dos espíritos, onde ele ficou preso por mais de 500 anos tentando roubar o Chi do próprio Oogway. Depois o Lord Shin descobriu que ele poderia usar os fogos de artifício
pro mal, sendo armas, tentando dominar a China, e ele foi atrás de todos os pandas pra matar geral. Só que um panda escapou, que foi o Po, e virou o dragão guerreiro. E eles acabaram lutando no futuro e o Po se deu bem. E a história se repete. A partir desse momento é um looping. O começo do vídeo é o final, prestem atenção para vocês verem. Eu pretendo continuar esse vídeo contando algumas coisas sobre a série do Kung Fu Panda e algumas coisas interessantes de lá, algumas habilidades que o Po tem. Aqui nesse vídeo eu nem coloquei a história do Dedo Uchi, porque senão o vídeo ia ficar imenso, já que a história do Dedo Uchi dá pra fazer um vídeo só de 20 minutos desvendando desse passado todo e como o golpe do Dedo Uchi foi feito. Então, se esse vídeo der um bom resultado, logo vai ter a parte 2, e eu prometo que eu vou colocar algumas das habilidades do Po e principalmente a história do Dedo Uchi completa. E aqui eu deixei os meus últimos 2 vídeos para vocês continuarem assistindo coisas sobre desenhos. Então, eu fui!